o trabalho que a Nelore Birigui vem fazendo. E assim, que para quem é professor de melhoramento, né, a gente fica bastante contente porque vê uma coisa que sai da universidade e realmente vai para o campo, e o uso, né, de todas as biotecnologias. Então, eu acho, né, a Nelore Birigui um exemplo no uso de biotecnologia a serviço do melhoramento. Eu preparei, assim, minha fala com vocês, uma pequena noção do que é seleção, do que é melhoramento, as ferramentas que nós temos para trabalhar com isso atualmente, né? E dentro dessa coisa mais teórica, tentar falar com vocês o que a Birigui vem fazendo no uso dessas biotecnologias. Quando a gente fala em melhoramento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a palavra seleção, né? Nós temos duas maneiras de mudar, de mexer com a genética dos rebanhos. Uma é seleção, a outra é o cruzamento. A seleção, ela envolve a alteração das frequências gênicas nas populações. No cruzamento, não. No cruzamento, a gente tem duas populações, né? Nós vamos acasalar essas populações diferentes, tipo zebu com europeu, em bovinos, né? Nós não estamos tirando genes e nem colocando genes novos. Nós estamos simplesmente, né, associando genes, combinações gênicas que tem mais no gado europeu e mais no zebu. Quando a gente pensa no processo de seleção, né, a primeira pergunta que vem na cabeça é assim, nós temos vários animais, dentro desses animais nós temos que eleger, nós temos que escolher alguns para a reprodução. Então, a resposta, na verdade, dos programas de melhoramento é assim, qual escolher? Essa é a dúvida, né? Chego lá, escolho o filho da melhor mãe, quais as ferramentas que nós temos para escolher esses animais, né? Sempre que a gente fala em escolher um animal, nós estamos praticando diferentes taxas reprodutivas. Aquele animal que nós afastamos da reprodução, por exemplo, aquele animal que nós castramos, na verdade, o que nós estamos dizendo para ele? Olha, eu vejo aqui que os genes que você tem, eu não quero que você passe para a nova geração de animais que vai nascer na minha fazenda. Então, selecionar nada mais é do que alterar a taxa reprodutiva. É permitir que alguns animais se reproduzam e outros não. Dentro do grupo de animais que a gente deixa reproduzir, né, escolhe para ser os reprodutores, ainda nós temos taxas diferentes. Se nós escolhemos um animal para trabalhar campo, para montar campo, ele vai acasalar com 40 fêmeas a cada ano. Se ele vai para uma central de inseminação, ele vai produzir milhares de doses de sêmen e produzir milhares de filhos, não mais 40, né? Quando a gente usa um touro a campo, ele vai deixar filhos em uma fazenda, 40 filhos por ano, 50. Quando ele vai para uma central, o que acontece? Ele vai, né, ter filhos em várias fazendas, em vários estados, em vários países até, às vezes. Então a taxa reprodutiva, né, desses animais importa muito também no melhoramento. Qual a consequência dessa reprodução diferencial? O efeito fundamental na estrutura genética da nossa população é a alteração das frequências gênicas. Então, toda vez que a gente permite que um grupo de indivíduos reproduza e outros não, nós estamos tirando alguns genes da população que nós não queremos, no sentido de aumentar a frequência daqueles genes que a gente deseja. Um exemplo muito tranquilo da gente ver isso são as características de herança simples. Por exemplo, o animal mocho ou chifrudo.
Essa característica, a gente chama ela de uma característica de herança simples, por quê? Porque ela depende de um único par de gene, mocho dominante, chifrudo recessivo. E ela é uma característica que ela não depende do meio ambiente que nós estamos dando para esse animal. Se eu botar esse bicho chifrudo ou mocho num pasto bom ou ruim, ele continua com a característica dele lá. Diferente de ganho em peso, cobertura de gordura. Porque aí o ambiente vai influenciar naquela característica. Mas veja bem, a gente tem aqui, se eu contar a frequência do gene para mocho, né, eu tenho aqui 10 animais, eu tenho 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 genes para o caractere mocho e tenho 10 para o caractere chifrudo. Fazer seleção assim é muito simples. Por quê? Vamos supor que eu não quero animal mocho no meu rebanho, eu só quero chifrudo. O que eu venho? O que eu faço? Eu afasto os mochos da reprodução e só acasalo para ser pai da minha próxima geração os chifrudos. Então o que acontece? Em uma geração de seleção, né, eu sumi com aqueles genes de mocho e deixei meu rebanho todo chifrudo. Entenderam o que a seleção faz? O efeito fundamental da seleção, alterar a frequência dos genes. Então, eu diminuo a frequência ou a quantidade de genes indesejáveis que a gente tem no nosso rebanho e aumento a quantidade dos genes que eu desejo no rebanho. Quando a característica é de herança simples, assim é muito tranquilo de fazer seleção, né? O problema agora vai complicar quando a gente quer as características poligênicas, que são características que não dependem mais somente de um par de gene, como mocho ou chifrudo. E a expressão dela não depende no meio ambiente. Se eu der um trato maravilhoso para um bezerrinho que é chifrudo desde o começo da vida dele, ele vai ter chifre. Se eu restringir essa alimentação, ele vai ter o chifre do mesmo jeito. O ambiente não influi na manifestação do caráter. E agora, características que dependem de uma quantidade de genes muito grandes e ainda elas sofrem agora um efeito do ambiente muito grande. Então, as características principais aí que a Nelore Birigui usa, né, na seleção, a área de olho de lombo, a espessura de gordura subcutânea, o marmoreio, são características que dependem de uma parte da genética e uma parte do meio ambiente. Como que a gente faz para escolher o animal nessa condição? Então a gente sabe assim, né? Um exemplo, se eu tenho vários pares de genes localizados em locos diferentes, o gene mais aumenta o peso, o menos tem uma diminuição no peso. O que a gente espera? Na prática, aqueles indivíduos que têm uma maior quantidade de genes vão ser mais pesados. Agora, isso acontece em toda situação? Eu posso ter uma situação em que o indivíduo que tem mais genes para o caráter maior peso pode ter um peso menor do que esse indivíduo que tem menor genes? Posso, né? O quê? Se eu restringo o ambiente desse animal, boto ele lá no pastinho que giou a semana passada aí, né? E levo esse aqui lá para silagem de milho, para aveia, para alfafa. Então o que eu vou fazer? Esse indivíduo vai ganhar peso e esse não. Então eu tenho uma influência do ambiente sobre esse caráter, né? Então, se o efeito do ambiente é pequeno, isso quer dizer, se eu forneço o mesmo ambiente, se eu crio meus animais todos no mesmo ambiente, então aquela prerrogativa se cumpre.
né? O indivíduo que tem a maior quantidade de genes vai ser mais pesado. E aquele indivíduo com menor quantidade de genes vai ser mais leve. Agora, naquele exemplo que eu dei, né? Se eu restringo o ambiente, a diferença de ambiente é muito grande, eu posso ter uma situação, como eu comentei, onde o indivíduo pior geneticamente pode ser mais pesado. Por quê? Porque ele teve um ambiente melhor. Como que a gente seleciona, então? Como que são os programas de melhoramento que a gente fala? Qual que é a saída nossa? A nossa saída é assim, a gente sabe que o fenótipo, né, tudo aquilo que a gente vê no animal, o peso dele, a área de olho de lombo, tudo que é aquilo que a gente consegue medir ou avaliar no animal, a gente chama fenótipo. Ele é igual a uma parte genética, que nós chamamos de genótipo, mais o ambiente. Então, na verdade, ou por meios estatísticos, né, ou por meio da formação dos grupos de contemporâneo, animais nascidos na mesma estação, no mesmo ano, que são criados no mesmo ambiente, a gente tenta o quê? Fornecer o mesmo ambiente a todos os animais, de modo que a diferença que eu noto entre eles, no fenótipo, seja pelo responsável do genótipo. Então, aquele animal, né, mais pesado, no caso do peso aqui, ele tem a maior quantidade de genes para peso. Por quê? Porque eu não tenho aquele efeito do ambiente nele. Então, na verdade, a estratégia dos programas de melhoramento é, através de manejo, de eu fornecer o mesmo ambiente a todos os animais que nasceram. Eu tenho uma estação de monta em gado de corte, né? Os animais nascidos no mesmo mês, no mesmo ano, na mesma fazenda, divido machinho e fêmea, crio eles todos iguais. O dia que eu vacino um, vacino todos. O dia que eu mudo de pasto, eu mudo todos do pasto. Eles têm o mesmo ambiente. Então, se eles têm o mesmo ambiente, a diferença, né, no fenótipo é devida ao genótipo. Então aqui já vem uma primeira ideia do uso da biotecnologia, como que as biotecnologias reprodutivas ajudam a gente no melhoramento. Por exemplo, através da IATF, né, a inseminação artificial em tempo fixo, o que eu posso produzir? Posso produzir vários filhos de vários touros em vários rebanhos. Eu insemino no mesmo dia 500 fêmeas. Então eu vou ter 500 nascimentos na mesma semana. Animais que nasceram dentro da mesma semana, dentro do mesmo ambiente. Se eu vou criando esses animais dentro desse meio ambiente, eu estou isolando o meio ambiente. Então, uma, né, das prerrogativas das biotecnologias reprodutivas, ela nos ajuda a montar, né, os nossos grupos de contemporâneos. Animais que nasceram, né, dentro de um mesmo ano, na mesma estação ou mês de nascimento, foram criados dentro do mesmo grupo, né, de manejo e foram desmamados todos juntos, no mesmo ambiente. Então, quando a gente faz o uso, né, ou da IATF, no caso de inseminação, ou no caso das fêmeas, produção de embrião. Eu vou lá, pego uma fêmea, né, faço coleta dos ossos, faço a FIV, a maturação in vitro, eu tenho 20 filhos de uma mesma fêmea, transfiro elas no mesmo dia para as receptoras, eu vou ter o nascimento, né, de vários filhos, de várias fêmeas, dentro de uma mesma semana, dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo mês. Então, as biotecnologias reprodutivas, né, elas nos permitem, né, montar esses grupos de contemporâneo. E quando nós vamos fazer a avaliação genética, o que nós fazemos? Nós comparamos, né,
os animais dentro dos grupos de contemporâneo. Então, como que a gente calcula o que a gente chama de valor genético quando nós fazemos um programa de melhoramento tradicional, sem uso da genômica? Né? O valor genético A, ele é a herdabilidade da característica, que é o B, o coeficiente. É assim, a herdabilidade, ela mede para a gente o quanto das diferenças entre os pais e a média do rebanho eu passo para frente. Já vou dar um exemplo para isso. E o desvio da média dos contemporâneos. Por exemplo, eu tenho aqui vários, vamos pensar que todos esses tourinhos aqui são um grupo de contemporâneo. Fiz uma IATF, eles nasceram dentro da mesma semana, eu criei eles no mesmo ambiente. Então, eu não tenho uma influência do ambiente na manifestação do caráter peso deles. Certo? Então, eles são um grupo de contemporâneos. Então, suponha que a média de peso ao ano desse grupo inteiro, a média de todos eles, seja 250 quilos. O peso do touro vermelho, 280. Eu peguei 3 de exemplo aqui. O touro azul, 250. E o peso do tourinho verde, 220. Como que eu calculo o valor genético do touro vermelho, então? O valor genético é, né, a média do grupo todo, mais a herdabilidade da característica, que é o quanto da diferença entre o animal e o grupo que ele vai passar para frente. Então, 280 é o peso dele, a média do grupo de contemporâneo, 250. Isso aqui a gente chama de diferencial de seleção, né? A diferença do valor do indivíduo em relação ao grupo dele. Então, isso aqui me dá 30 vezes 0,39 mais 250, 259. Esse é o valor genético do meu touro vermelho. Criado no mesmo ambiente, né? Ele tem uma superioridade de 30. Mas dessa superioridade de 30, quanto que é genético? 9. Porque essa característica, eu não passo a superioridade inteira para a progênie. Eu só passo aquilo que é devido aos genes de ação gênica aditiva, que mede aqui a herdabilidade para a gente. Do touro azul, veja bem, né, que a média de peso do touro azul é igual a do rebanho, dá 0 isso aqui, vezes 0,30, 0, 250. E o touro verde? 250, o peso dele é 220, menos a média, menos 30, menos 9, com mais 250, 241. Então, veja bem, o potencial genético do touro vermelho é produzir filhos de 259 quilos. O potencial do touro verde é produzir filhos de 241. Então, esse é um modelo clássico da gente fazer nossa avaliação genética, comparar os indivíduos dentro de um mesmo grupo, né? Então, nós temos ou formação dos grupos de contemporâneo através das biotecnologias reprodutivas, né? Ou também usamos alguns fatores estatísticos para correção de idade da vaca, diferença entre rebanhos. Peguei o exemplo mais simples aqui do mesmo grupo de contemporâneo. Então, eu dei um exemplo que eu estou usando só os dados do próprio animal. Mas numa avaliação genética, a gente usa os parentes colaterais, os irmãos, as irmãs, os primos e as primas, a progênie, né, os descendentes e também os dados de pai e da mãe. Então, na avaliação genética, eu peguei só com base no peso no indivíduo, né? O exemplo que eu dei foi o peso do animal. Mas, né, a gente usa lá nos modelos mais completos as informações que a gente tem de peso
né, e de pedigrees de todo um rebanho. Então, no exemplo que a gente deu, né, o valor genético é 9. Quando eu vou reproduzir aquele indivíduo, ele passa esses 9 para o filho? Não, né? Ele passa metade, porque metade do material genético do filho vem do pai e metade vem da mãe. Então, aquele indivíduo que tem o valor genético 9, né, ele vai passar para frente 4,5, o touro vermelho. E o touro verde? Ele era menos 9, né? O que ele vai passar para frente para os filhos? Menos 4,5, né? Lembra? Né? Esse aqui é mais 9, é o valor genético dos genes dele. Metade desse mais 9 ele passa para a descendência. E esse aqui passa o quê? Menos 4,5, né? Metade desse valor ele passa para a descendência. Então, veja bem, eu tinha aquela média minha aqui de 250, né? O touro B vai me produzir filhos com menos 4,5 e o touro A com mais 4,5, que a gente chama de DEP, a diferença esperada na progênie. Quando a gente vai manipular os catálogos de avaliação genética, né, nos leilões a gente escuta aí, né, a DEP para a área de olho de lombo, a DEP para peso. O que é a DEP, então, na verdade? A DEP nada mais é, né, do que o que aquele touro passa para a descendência dele acima ou abaixo da média. Ele é um valor que reflete a diferença no valor genético médio dos gametas produzidos por aquele indivíduo, né, dos genes que ele vai passar para a próxima geração. Qual que é a consequência disso? Então eu tenho um touro A que é mais 4,5, o touro B que é menos 4,5. Se eu escolher o touro B e reproduzir no meu rebanho, né, a diferença na progênie, nos filhos do touro A e o touro B vão ser de 9 quilos. Se eu acasalo esse touro B com 1.000 fêmeas, quando eu tiver com 1 ano de idade lá, eu tenho 9.000 quilos a menos. Se eu colocar aí R$10 o quilo vivo hoje, 300 arroba dividido por 15 dá 20, né? O quilo de carcaça divide por 50% de rendimento aí, dá R$10 o quilo de peso vivo. São R$90.000. Então veja bem, deu acertar ou errar na escolha de um reprodutor. O estrago econômico que é a gente utilizar um touro não testado, né? Errar na escolha de um reprodutor. Ou acertar, né? Eu tenho em 1.000 fêmeas R$90.000 a mais, 1 milhão de fêmeas. O Brasil tem quase 100 milhões de fêmeas de bovino. Veja o estrago econômico que é usar, né, avaliação genética ou não usar avaliação genética. Então esse é o modelo, né, tradicional de avaliação genética que a gente faz, né, e que a Nelore Birigui, o professor Leonardo, que faz as avaliações genéticas da Nelore Birigui, e os reprodutores, né, são escolhidos, né, com base nas avaliações, tanto dos pesos individuais quanto dos pedigrees dos animais. Então a consequência econômica da avaliação genética, né, de ter os animais aí com as DEPs conhecidas, maior produção do descendente, como a gente viu, e maior valorização desse animal no mercado quando eu vou vendê-lo como um reprodutor, né? Eu sei que ele é um animal que passou por um processo de avaliação. Eu tenho, né, uma indicação a mais da possibilidade de que ele vai me produzir melhores ou piores filhos, né? Bom, como que a gente avalia então agora se esse processo de seleção está resultando
em algum ganho. E também como as biotecnologias, né, influem. Então, a gente tem aqui aquilo do diferencial de seleção, né, que eu chamei, era o peso do touro vermelho menos a média do peso de todos. Aquilo é o diferencial de seleção. Quando a gente tem essas características, tipo peso, área de olho de lombo, marmoreio, essas características se distribuem de acordo com uma curva normal. E aqui na média tem a maior concentração dos indivíduos. Os indivíduos negativos e os indivíduos positivos. Quando nós vamos escolher esses animais para reprodução, quem que a gente escolhe? Os indivíduos positivos, né? Então, o que é aquele diferencial de seleção? É a média dos indivíduos selecionados menos a média no rebanho. Lá, a média de peso do touro vermelho menos aquele 250, que era a média de peso. Então, isso a gente chama de diferencial de seleção. Eu passo tudo isso aqui para a progenie? Não, né? A gente passa para a progenie uma parte que é devido à herdabilidade. Então, né, o diferencial de seleção, ele é a diferença entre a média dos selecionados e a média do rebanho antes da seleção. E eu tenho o diferencial de seleção de macho, que é diferente do diferencial de seleção de fêmea. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Então, veja bem, e o que eu passo? Eu passo aquele diferencial de seleção vezes a herdabilidade, eu tenho o meu ganho genético. Num rebanho normal, né, eu tenho aqui, por exemplo, 100 fêmeas. Normalmente, quem está trabalhando com seleção, o que faz? Aquelas fêmeas que falharam em parir, que ficaram doentes, deu uma brucelose, deu uma doença, o que faz? Fêmeas muito velhas, nós tiramos do rebanho, nós descartamos. Toda vez que a gente descarta, se eu quero permanecer com o mesmo número de fêmeas, né, eu tenho que substituir essas fêmeas. Então, os programas de melhoramento, aí a recomendação é mais ou menos a cada ano selecionar 25%, sai das fêmeas mais velhas ou menos produtivas e entra 20% ou 25% das novilhas. Então, veja bem, e macho, como é que é? Se eu tenho 100 fêmeas aqui, eu tenho 4 machos, né? E agora, quando eu reproduzo essas 100 fêmeas, vamos supor que pariram 80. Nasceu para mim 40 machinhos e 40 fêmeas. Quantas fêmeas eu precisava? 25. Então, das negativas até as positivas, eu tinha 40 fêmeas. Correto? A média aqui na 25. Então, veja bem que numa situação dessa, né, com uma eficiência reprodutiva igual a 80, eu vou escolher fêmeas com valor menor do que a média da população para minha reposição. Então, meu ganho é menor, né? A minha intensidade de seleção de fêmea é pequena. Então, a gente tem ali uma formulinha para medir isso, que o ganho genético, né, aquela resposta à seleção, ela é a intensidade de seleção vezes a herdabilidade da característica, vezes o desvio padrão, né, que é raiz quadrada aí da variância, esquecemos isso aí, não vamos precisar disso aqui para eu mostrar o que eu quero, dividido pelo intervalo de geração. Porque quanto mais rápido eu ando com o meu processo, melhor, né, o melhoramento. Então, né, o que é o intervalo de geração? É a idade média com que os indivíduos têm o primeiro filho. Qual que é o intervalo de geração da espécie humana? Em torno de 20 anos.
em torno, né, na média, com 20 anos, o ser humano tem o primeiro filho. Em bovino, o intervalo de geração de uma fêmea bovina, quanto que é? Quando que ela vai parir? Que idade que ela tem o primeiro filho? Se a gente cobriu ela, né, acasalou com 24 meses, vai nascer o filho mais 10 meses de gestação, 34, 36 meses, né, o intervalo de geração da fêmea. Se eu comecei a usar o tourinho com 2 anos, então, né, o intervalo de geração dele vai ser em torno de 36 meses. Tá? Então, veja bem, a gente tem, né, aqui a porcentagem de indivíduos selecionados, eu já tenho uma tabelinha que me dá a intensidade de seleção. Então, no caso, por exemplo, daquelas fêmeas que a gente viu, né, eu estou selecionando, eu tinha 40 fêmeas para selecionar 25, né, eu tenho em torno de 60% das fêmeas selecionadas. Minha intensidade de seleção vai ser 0,65. Então, veja bem como que isso aí funciona. Né? O que a Nelore Birigui faz? Ela usa a biotecnologia reprodutiva, né, da FIV. Então, o que a FIV me permite? Veja bem, ela começou lá em 2015, esse programa, tinha 960 fêmeas. Tadeu foi lá, passou, né, toda a parte de ultrassonografia, nessas 960 fêmeas, ele selecionou 87. Então, não sei se vai dar para todo mundo ver aqui nessa lousinha, né? Então, naquela situação anterior lá, que a gente tinha o quê? Né? Com as 100 fêmeas, produzindo 80 bezerros, e eu selecionando, né, 25% dos animais, eu escolheria fêmea com média menor do que a média do rebanho. Né? Se quiser puxar ele um pouquinho mais para cá também, aí ficou melhor. Né? Então, naquela situação que eu tenho 100 fêmeas, elas produziram 80 filhos, 40 fêmeas, 40 machinhos, né? Se eu for substituir 25%, aqui eu tenho 20 fêmeas, eu vou ter que pegar fêmeas daqui. A intensidade de seleção. O que a Nelore Birigui fez nesse primeiro ano? Ela tinha das negativas para as positivas nas características, 960, quantas que ela selecionou para ser mãe de todos, né, as receptoras, 650, 700 embriões foram produzidos de 87 fêmeas, menos de 10%. Então, o que a Nelore Birigui, com a biotecnologia reprodutiva, fez? Eu tinha 900 fêmeas, selecionei o quê? 87. Então, veja bem, né, o diferencial de seleção que essa biotecnologia reprodutiva FIV representa. Conseguiram visualizar isso que eu quis mostrar para vocês? Um sistema onde eu tenho uma reprodução normal, né? E onde eu utilizo as biotecnologias reprodutivas. Então, se eu aumento a minha intensidade de seleção, né? A intensidade de seleção
Aqui era 0,65. Quando eu uso meu ganho genético aqui vai ficar 0,65 vezes 0,30, que era a herdabilidade, vezes o desvio padrão fenotípico sobre o intervalo de geração. E aqui, qual que é meu ganho genético? 10%. Quanto que dava 10% que a gente viu, Léo? 1,91. 1,91. Vezes 0,30, vezes o desvio padrão fenotípico sobre o intervalo de geração. Por isso que o pessoal fala que as biotecnologias reprodutivas, a gente dobra o ganho genético. Então veja bem, ao invés de eu estar multiplicando todo esse divisor aqui, né, o denominador, por 0,65, eu estou multiplicando por 1,91. Então eu aumento, né, a FIV me permite o quê? A gente praticar uma intensidade de seleção muito grande. Nasceram aqui 300 e tantos animais, escolheu 57 na outra geração, né? 350, escolheu 40. Então praticou a intensidade de seleção que a FIV permite praticar, ela é muito grande. Então ela faz o quê? Aumenta o ganho genético. Então a Nelore Birigui, né, nesses... Aqui eu estou com os dados até de 2019, que foi a palestra do ano passado, né? Então veja bem o que aconteceu em termos de ganho genético com a Nelore Birigui. Como que você utilizando, né, as biotecnologias reprodutivas, né, é muito simples da gente ver como que isso aqui aumenta o ganho genético. E agora? Essa FIV, né, o intervalo de geração. As fêmeas, né, da Nelore Birigui, aquelas 87, as 57, as 40 e a 31, a FIV foi feita com 13 meses. Com 13 meses colheu o oócito, maturou e transferiu. Então essa fêmea vai ser mãe com quantos meses? 24. Né? Então aqui é o intervalo de geração de macho, o intervalo de geração de fêmeas vai ser 24 mais, né, o intervalo de geração de macho, que a gente nem vai considerar no exemplo aqui, dividido por 2. Quanto que é aqui? 23. Num esquema de reprodução normal, quando que aquela fêmea ia se reproduzir? Pelo menos com 24 meses para cobrir ela, certo? 24, ela vai ter o intervalo de geração dela mais 10 meses para ela parir. 34, 36 meses. Então, aqui ficaria o quê? 34 meses, né? Mais o intervalo de geração de macho aí dividido por 2. Então veja bem, só de utilizar as biotecnologias reprodutivas nas fêmeas, né? Olha bem como que o ganho genético muda. Aqui eu tenho 0,65 vezes o resto, ali eu tenho 1,91. Eu multipliquei o denominador por 3. E na hora de eu dividir, eu vou dividir isso aqui por 34 e aqui eu vou dividir por 23. Então, né, como o uso das biotecnologias reprodutivas. Então a FIV, né, a IATF, ela não cria material genético novo. A técnica em si, ela não cria nada de novo. O que ela faz? Ela permite, né, a gente escolher um número muito pequeno de fêmeas, a intensidade de seleção muito grande, então eu tenho uma resposta genética maior. Cadê a tampa desse aqui, Cão? Então eu tenho uma resposta, né, genética muito maior. Então, né, essa prática, né, que a Nelore Birigui faz, né, e através do quê?
E ela ainda tem um foco em carcaça, né, através da proimagem que faz seleção para aumento da área de olho de lombo e marmoreio, né, a parte de carcaça. Tá? E também, né, quando a gente tem a gente vai calcular a DEP, a gente tem, quanto mais informação a respeito do grupo a gente tem, mais certeza a gente tem que aquele animal que nós estamos avaliando como melhor, que realmente ele seja. Né? O que nós chamamos de acurácia, quando a gente pega o sumário lá, vem a DEP e vem a acurácia daquela DEP. A acurácia é a função da correlação entre o valor verdadeiro e o valor perdido. Ela deve ser usada com a medida de risco. Por exemplo, alta acurácia, uma DEP com alta acurácia, pode usar esse touro tranquilamente, que o teu risco de errar é pequeno. Às vezes você tem uma alta DEP com acurácia baixa, um tourinho jovem, não tem filho ainda na avaliação. Então usa com parcimônia, não usa ele no rebanho todo, vamos testando ele, né? Então ela permite tomar decisão, né, sobre a intensidade de um determinado uso. Então eu queria chamar a atenção de vocês isso aqui, ó. As DEPs, né, lá da Nelore Birigui para a área de olho de lombo, levando em conta somente os dados de pedigree. Então, essa avaliação genética como nós fizemos até agora. Então, veja bem, as DEPs, né, tá aqui em torno de 2,60, as maiores DEPs, 2,50, né, centímetro quadrado. Né, então, esse touro 70, 660, ele, né, se eu reproduzir ele no meu rebanho lá da Nelore Birigui, ele vai me produzir os filhos com 2,63 centímetro quadrado a mais de área de olho de lombo. Eu interpreto assim, né? Agora, veja bem, é um tourinho jovem. Então, a acurácia é muito pequena. Essa acurácia vai de 0 a 1. Porque ele é um tourinho jovem, eu não tenho informação de mãe dele, de filho, né? De avós, de pedigree não é tão grande, porque o programa começou jovem. Então, agora vem uma outra ferramenta. Né? Então aí é o pessoal, né, tomando as medidas da área de olho de lombo, e lá na Birigui usa uma outra ferramenta, além daquela parte que a gente vinha fazendo das biotecnologias, o melhoramento tradicional, a biotecnologia e agora a genômica. Né? Em 2010, mais ou menos, né, começou a genotipagem em grande escala, que é a gente conhecer o genoma do indivíduo inteirinho. Né? Isso começou basicamente nas grandes farmacêuticas, principalmente, né? Doenças, o genoma do câncer, por exemplo, como foi feito, né? No ser humano e cobaia, e depois derivou, né, para os animais também. Então, aqui, ó, em 2010, né, foi feito o genoma, 2007 o bovino, depois em 2010 para completar ele de melhor forma. Então, o que é a gente genotipar um animal? Eu tenho o quê? Vocês lembram que o DNA, né, é uma fita dupla ligada aqui pelas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Então, na verdade, quando eu pego lá, desde o cromossomo 1 até, né, o cromossomo 60 do bovino, eu tenho 28 milhões de pares de base. Mais ou menos isso também no genoma humano, aí, em torno de 30 milhões de pares de base. Eu pego o DNA de um animal, boto lá no equipamento, ele me solta essa sequência aqui. Veja bem aqui, o que a gente chama de um polimorfismo de uma base única, um SNP,
Não sei se vocês já ouviram essa palavra SNP. O que é um SNP? É uma mudança numa base. No mesmo local do cromossomo, esse indivíduo 1, ele tinha a ligação aqui das bases nitrogenadas, citosina, guanina. E esse indivíduo 2, naquele mesmo ponto do cromossomo, ele tinha uma timina e uma adenina. Essa mudança pode provocar uma mudança no fenótipo do indivíduo, no tipo dele. Então, né, essas variantes são bialélicas, elas são herdáveis, como lá na DEP, elas são espalhadas por todo o genoma, ela expressa em ambos os sexos. Então, por exemplo, se eu quero fazer a avaliação para a produção de leite, no touro ele não produz leite. É mais fácil eu selecionar fêmea produtora de leite, porque eu peso o leite que ela produz. E o touro? O touro não produz leite, eu tenho que selecionar ele indiretamente, né? Então, a genômica, ela melhora muito a seleção dessas características. Por quê? Porque agora eu vou associar essas pequenas diferenças, esses SNPs, com uma característica. Melhor ainda, isso aqui pode ser determinado antes do indivíduo nascer. Posso pegar o embrião lá, tirar uma celulinha dele e fazer o genótipo dele. Eu posso até decidir hoje se eu vou transplantar esse embrião ou não. Eu tenho essa ferramenta, pela genômica, né? Então, veja bem, qual que é a lógica da análise genômica? As diferenças fenotípicas entre os indivíduos são, em partes, devido à sua genética. Então, veja bem, esse indivíduo tem um A naquela posição do cromossomo e ele é cinza. O outro tem um G e é marrom. Então, qual que é a lógica da análise genômica? É associar o marcador de SNP com o fenótipo. Então, o que fez lá na Nelore Birigui? A gente fez umas análises genômicas, né, de 601 animais, usando, né, o chip da Neogen, que tem 35 mil marcadores, e aqui está, né, os marcadores. Aqui, cromossomo 1 até o cromossomo 29, o cromossomo sexual ele não faz parte aqui, né, da análise, ele fica fora, e todos esses pontinhos aqui são SNPs que a gente encontrou. Mudanças de base no mesmo local. O que a gente faz? Uma associação desses SNPs com a característica de interesse. Então aqui está para a área de olho de lombo, né? Essas fotos aí são lá da Nelore Birigui. Aqui a área de olho de lombo, né, como dividido por 100. O rátio, que é que vocês vão poder, né, ver com o Tadeu hoje à tarde, o que significa melhor essas medidas. Espessura de gordura, né? E marmoreio. Então, todos os marcadores genéticos para marmoreio. Qual que é a vantagem da seleção genômica? Lembram, né? Aqui, ó, eram as DEPs e as acurácias calculadas só com base nos dados de pedigree, dos parentescos e das medidas feitas no mesmo animal. Então, veja bem esse tourinho aqui, ó, é o 70543. A DEP dele é, na genômica, 2,57. Calculado pelo pedigree, 2,60. E percebam, né, que o valor das DEPs, o valor genético do indivíduo, ele é muito semelhante, usando a genômica ou não. A genômica não me traz uma grande vantagem para eu calcular o valor genético do indivíduo, né?
Veja bem lá, 2,57, 2,15, 2,6, 2,3, 2,59, né? Agora, olha bem as acurácias. Aqui eu tenho 0,20 e pouco e aqui 0,70. Então, o que a genômica me ajuda a fazer? Ela me ajuda a ter a certeza de que aquele animal que eu estou avaliando como melhor, que ele realmente é o melhor animal. Né? Então, essa contribuição da genômica também ela é incluída, né? Lá para o Léo calcular, né, os valores genéticos para o Jorge e para a Nelore Birigui praticar a seleção. Tá? Então, finalizando aí para recordar, né, o ganho genético é a intensidade de seleção vezes a herdabilidade, desvio padrão, sobre o intervalo de geração. Então a gente viu o que a biotecnologia reprodutiva, como, né, a prática de elevada intensidade de seleção ajuda a ter maior ganho genético. Ao invés de eu selecionar 40% das fêmeas para substituir no rebanho, eu estou selecionando só 10% das superiores e fazendo FIV nelas. Então eu tenho uma maior intensidade de seleção de fêmea, né? Praticamente eu triplico o valor do meu denominador, né? E fazendo FIV nela com 13 meses, eu diminuo ainda o divisor, né? O intervalo de geração, porque tira embrião das fêmeas com 13 meses, com 23 ela já é mãe, né? Escolha dos animais e acasalamentos realizados por avaliação genética com auxílio da genômica e ultrassonografia. Então, o Léo, quando vai fazer a avaliação genética, ele usa os dados de pedigree, as medidas de ultrassonografia e aquelas informações genômicas também são incorporadas na avaliação, né? E a aplicação da FIV para diminuição do intervalo de geração. Então, o processo, né, de seleção, o processo de melhoramento, né, ele é bastante intensificado com o uso de todas essas biotecnologias e que é adotada lá na Birigui. Tá bom? Era isso. Eu não sei como que o Queiroz vai fazer, se a gente conversa agora ou depois, né? Mas tranquilo. Espero ter dado uma ideia para vocês de como né, anda um programa de melhoramento e como que essas biotecnologias são incorporadas, né, nesses programas de melhoramento para aumentar o ganho genético. Então, aquela mudança, né, nas frequências gênicas, elas são muito mais rápidas com o uso de todas essas biotecnologias. Tá bom. Se tiver dúvidas, a gente pode responder, aproveitar esse foco. Depois a gente faz um intervalo aí para dar tomar um café e esticar. Professor, eu estava numa revista ano passado, a edição genética. Seria aquelas adenina ali, aquilo que seria fazer um touro Angus pelo curto, que resiste ao calor, tudo isso ali, né? Então, você não faz nenhuma mutação, né? Nada de transgênico, né? Você só faz uma adequação dos genes. Isso. Seria aquele... a avenida, aquele vermelhinho que o senhor colocou, seria essa mudança, a identificação desses coisas, ou você consegue mudar, assim, de uma maneira, alguma tecnologia que você consiga mudar aquela paridade ali dos genes? Deixa eu tentar voltar aqui, ó. Eu explicar para o senhor. Só repete a pergunta, porque está sem microfone, só que é mais gente que... Não, ele perguntou assim, né, por exemplo, que quando tem interesse de fazer seleção de um animal Angus para maior resistência a estresse térmico, para que ele tenha o pelo mais curto,
e uma maior resistência a carrapatos, que tem uma seleção bastante forte. Então, na verdade... Pela citação lá dessa revista, que o pessoal de São Paulo está fazendo, eles chamam de edição gênica, que não seria um transgênico, mas seria um melhoramento no mesmo animal que Isso. que eles têm, só que eles estão hipoexpressos, né? Você consegue fazer que aquele gene, por exemplo, da resistência ao carrapato, do sol, tudo, ele fique hiperexpresso. Isso. Na verdade, é um passo a mais do que isso. Então, por exemplo, com essa tecnologia, a gente vai lá, né? Então eu tenho aqui, ó, os marcadores, né? Em cada cromossomo. Quanto mais longe da base tiver aqui, mais esse SNP, aquela mudança na base, ela está associada com a característica que eu quero. Aí, para fazer a edição, vem mais 2 passos. O primeiro passo é eu realmente pegar esse, por exemplo, aqui, ó, para espessura de gordura 100, né? Esse SNP aqui, ó, esse marcador foi o mais significativo, quer dizer, ele tem uma participação grande na expressão dessa característica. A gente volta, vai lá no cromossomo 11 e vê se esse marcador, se ele está dentro de um gene ou não. Se ele está dentro de um pedaço de gene que codifica ou se ele está numa parte do gene que não é codificadora. Se a gente achar que ele é aquele gene que codifica, aí já vem a parte da edição. O pessoal faz uma cópia desse gene e através de uma técnica que é a, como é que chama? CRISP09, que é a CRISP, que aí a gente vai lá no DNA, tem uma sondinha que a gente liga nesse pedaço de gene, corta o DNA naquela posição e insere aquele gene ali. Então a edição gênica já é, né, a gente vem aqui na genômica, acha o gene associado àquela característica, produz esse gene com uma sonda, que é a técnica do CRISP, e ela vai lá e coloca no DNA daquele animal esse gene. E esse gene é herdável, ele passa isso para a descendência dele. Então, é uma técnica depois da genômica que ainda, na verdade, não chegou na produção, né? A gente tinha aqui no Brasil o Zé Fernando, lá de Araçatuba, que estava preparando já a empresa dele para fazer edição gênica, mas andou dando uns problemas. Porque às vezes o senhor insere um gene, mas ele tem uma ação sobre outros genes, então o efeito não é aquele esperado e pode redundar em alguns efeitos diferentes. Mas já tem os chineses, né, já inseriram um gene em vacas holandesas de resistência à tuberculose, a gente já tem alguns exemplos. E na medicina humana, né, na medicina humana a gente já tem alguma terapia com a CRISP09. Mas ela é, né, uma técnica pós essa aqui. Ela não está no campo ainda, né, como a genômica está. No birigui, sedimentou para avaliar as culturas doadoras. Ele se baseia na genômica e daí com os dados da genômica ele faz ultrassom para ver essa heredabilidade e daí que ele vai fazer a seleção? Não, faz a ultrassom e aí genotipa os animais, né? Aí a gente vai ver qual daqueles marcadores está associados. E essas informações, elas são usadas lá na avaliação genética. Então eu incorporo essa avaliação genômica naquela avaliação tradicional nossa. Então, na verdade, né, a genômica, o que ela faz é aumentar a acurácia, a confiança de que aquele indivíduo que nós estamos elegendo com o melhor, que realmente ele seja. Precisa esperar que ele progênie, descendência...
para aumentar a confiança que a gente tem. Então a genômica, ela ajuda isso. Eu posso fazer, o indivíduo nem nasceu, pego uma célula de um embrião, eu faço uma avaliação dele, eu já vou ter uma acurácia bem razoável de como, né, aquele indivíduo vai ser avaliado como produtor. O senhor entendeu perfeito aí a situação. A contribuição da genômica, ela não altera o valor da DEP, ela altera o valor da acurácia, ela dá uma informação, né? Esse chip aqui que era de 35K significa que ele tem 35 mil marcadores de polimorfismo. Ele foi para 80 mil agora, a nova versão dele, né, Léo? E acrescentaram até de Zebu já, de Nelore, de Gir. Ele é um chip bem adaptado aqui para as condições do Brasil. Ele foi para 80 mil, então ele tem 80 mil marcadores. E esses 80 mil marcadores que a gente associa, né, com as características. Professor, quando nós falamos de biotecnologias, né, mas se nós não utilizarmos, por exemplo, para quem não utiliza a fecundação in vitro como a birigui para acelerar por causa de gado puro, que acaba tendo um maior rendimento comercial dos animais. Mas quem faz rebanhos comerciais, eu utilizo a mesma seleção. Então eu faço a mesma seleção. Eu queria que você desse esse exemplo, que a maioria trabalha com IATF hoje, mas não seleciona muitas vezes as fêmeas. Então esse ganho... Isso. É mais devagar. Mais devagar. Né? Fica mais ou menos nessa situação. Você substituir 20% das fêmeas ano, né? A tua intensidade de seleção é muito menor de fêmea. Então, às vezes, você não tem um ganho genético pelo lado da fêmea. Você só tem através do macho, que você compra um sêmen avaliado. Então, você tem um ganho só de um lado. Né? Aqui eu não quis assim demorar muito, né? Mas o Jorge está usando os machinhos dele com 2 anos também, né? Então, se você fizer ali 24, 34 mais 24, dá 58 dividido por 2, né? Usa o macho e a fêmea ali, mas a ideia era mostrar isso. É porque nós estamos assim, muitos aqui são produtores de touros, então eles vão vender os touros, Isso. fornecendo isso que é o ganho que eles vão passar. Mas isso. Também a fazenda, se ela fizer, né, esse trabalho de selecionar essas fêmeas e identificar... Você praticamente, por isso que fala, quando a gente está lá na escola, na veterinária, lá o pessoal fala, a biotecnologia dobra o ganho genético, né? Ela dobra porque ela permite a gente fazer isso. Ao invés de eu pegar 40 fêmeas para substituir, eu pego 4, faço o embrião delas e substituo todas as minhas fêmeas, né? Então, aumenta, né, aquela intensidade de seleção. Naquele primeiro quadro, a gente pensando no uso não da firma, mas da disseminação de touros melhoradores, um reflexo primeiro que pode dar é diminuir o intervalo entre gerações, né? Usar touros com precocidade, colocar essas fêmeas com 1 ano em reprodução. Isso é uma alavancada grande que dá para touros a campo, de raça, e a ATF, né, que é o mais comum, né? Então, com a EATF, você está tendo ganho só do lado de macho, né? Mas você não está usando a vantagem da biotecnologia reprodutiva, que é, né, a FIV, a produção de ósseo, que você aumenta muito, né, o ganho pelo lado da fêmea.